dentro de todos os programas de bolsa que a universidade possui, nós vamos nos deter ao estudo do PIPE, né, que é o Programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência da UFC. Ele, na verdade, ele é um guarda-chuva que contempla uma série de outros programas. Na verdade, é um edital que é aberto, que ele contempla uma série de iniciativas visando a permanência dos estudantes. Então, o objetivo do PIPE é oferecer suporte aos estudantes que ingressam na UFC, mediante ações que visem reduzir a evasão e garantir a conclusão dos cursos. Anualmente, a Prograde divulga um edital em que são selecionados projetos aptos, né, a receber bolsistas do PIPE. Ou seja, os professores submetem projetos à Prograde com base nesse edital, e os projetos selecionados possuem uma cota de bolsistas que vão ser selecionados, por sua vez, pelos coordenadores de cada projeto. Os projetos eles podem ser propostos por professores, de forma geral, mas com certa prioridade para coordenadores dos cursos de graduação e coordenadores de programas acadêmicos. Eles devem estar alinhados com as diretrizes do PIPE, ou seja, visar a redução da evasão, no caso, a permanência dos alunos na instituição, e devem ter alguns critérios em comum para a seleção dos bolsistas. Esses critérios, basicamente, é análise de histórico escolar, uma avaliação ou uma entrevista, né? Pode ter um desses critérios ou os três. Quem é que pode pleitear a bolsa no PIPE? Certo? Primeiro, alunos que estão cursando no mínimo o segundo semestre e no máximo o penúltimo semestre. Eles têm que estar matriculados com no mínimo 12 horas semanais, né, em componentes curriculares do curso em que eles estão matriculados durante a vigência da bolsa. E eles devem dedicar aí 12 horas por semana a atividades relativas ao desenvolvimento do projeto. Também são obrigados, né, a apresentar trabalho nos encontros universitários. Então, vamos entender um pouquinho a nossa base de dados e já adentrar um pouco da metodologia do que nós vamos estudar. Tá? Nós pegamos uma leva de projetos que foi resultado do edital número 50 de 2018. Ou seja, em 2018 a Prograde lançou um edital para selecionar projetos. Esses projetos começaram a vigorar no ano de 2019. Então, em 2019, os coordenadores de cada projeto coletaram as inscrições e realizaram a seleção dos bolsistas, atendendo a alguns daqueles critérios que foram estabelecidos como diretriz do programa. Então, nós observamos os alunos que se candidataram às bolsas do PIPE em 2019 e em 2020 nós conseguimos verificar se esses alunos ainda estavam matriculados ou não, ou se eles tiveram matrículas canceladas. Então a nossa estratégia vai se basear em comparar os alunos que receberam bolsas do programa com os alunos que se candidataram e não receberam bolsas. É interessante notar que aqui a gente não vai fazer uma avaliação do PIPE propriamente dito. Na verdade, o PIPE vai ser um instrumento para a gente avaliar a política de bolsas. Porque o que acontece? Nós não temos acesso aos reais beneficiários de cada programa desse. Como ele é um guarda-chuva que tem vários programas no seu bojo, então cada projeto desse atende um número de alunos dentro de cada curso. Nós não temos esse nível de informação, então nós nos ativemos a avaliar o bolsista. Ou seja, o fato do aluno receber a bolsa pelo programa afeta a chance dele de evadir ou não? Esse é o nosso programa. E nós vamos tentar tirar algumas conclusões mais gerais a respeito desse exercício. Certo? A vantagem de nós utilizarmos os bolsistas que se inscreveram para participar do programa é porque nós já endereçamos um viés que é bastante frequente nesse tipo de avaliação, que é o viés de autosseleção. Ou seja, se o aluno se candidatou para participar da seleção, pelo menos a questão motivacional ela já está endereçada, certo? Ou seja, nós só estamos comparando alunos que estariam pelo menos motivados a receber a bolsa. Certo. Então, indo mais especificamente na metodologia, nós consideramos como nosso grupo de tratamento os alunos que receberam bolsas dos programas que são apoiados pelo PIPE em 2019, e como grupo de controle foram os alunos que se inscreveram para participar, para receber essas bolsas, mas não foram contemplados.
certo? Esses são os candidatos a controle. Nosso indicador de impacto, então, será o status de matrícula, né, cancelado em 2020. Ou seja, olhando em 2020, um ano depois, qual a proporção desses alunos do grupo de tratado e controle que haviam cancelado matrícula, né, no período subsequente. Nós conseguimos ainda observar algumas características desses alunos. A base é relativamente limitada, mas ainda nós conseguimos saber o número de semestres o quais eles estavam matriculados na universidade, essas informações referentes ao período em que eles se inscreveram, o IRA geral, o número de reprovações e o curso em que eles estavam matriculados. O parâmetro que nós estamos buscando estimar é o efeito médio do tratamento sobre os tratados, o ATT. Para isso, nós utilizamos a estratégia de identificação Propensity Score Matching. Basicamente, nós vamos calcular esse efeito médio aí, comparando a diferença entre os dois grupos após um pareamento. As hipóteses desse método basicamente são ignorabilidade, que nada mais é de que, dado as características observáveis, eu consigo... ou seja, endereçar as características observáveis é como se a distribuição entre os dois grupos se desse de forma aleatória, certo? O resultado potencial ele não depende das características, exceto as observadas. E também a hipótese de suporte comum, ou seja, que eu possuo dentro dos candidatos a controle indivíduos com características equivalentes ou semelhantes àqueles que foram tratados. Nós utilizamos basicamente a especificação de pareamento kernel matching. A vantagem de usar essa especificação, eu tenho um balanceamento aí entre viés e variância do estimador, mas ele fornece a vantagem adicional de que eu não perco informações, né? Eu faço uma espécie de ponderamento com todas as informações. Como a nossa base não era tão grande, então isso acabou sendo relevante, certo? Vamos olhar agora algumas características da nossa amostra, tá? Essas são as características observadas que nós consideramos. IRA, semestre e número de reprovações. Aqui é a característica dos tratados e controles, das amostras pareadas e não pareadas. Aqui eu tenho a diferença entre os dois grupos, nas duas situações. A gente percebe de cara que antes do pareamento essa diferença ela era estatisticamente significante, e depois do pareamento ela deixa de ser estatisticamente significante, certo? Só no caso das reprovações que ela continuou não sendo significante. Ou seja, após o pareamento, essa aqui é uma primeira evidência de que o pareamento foi bem sucedido, no sentido de que as características observadas passaram a ser iguais entre os grupos, ou pelo menos não sem uma distinção relevante entre eles. E se isso aconteceu com as características observadas, a gente espera que isso também tenha acontecido às características não observadas, né? Ou seja, satisfazendo aí nossa hipótese de ignorabilidade. Como é que a gente fez para incluir os cursos, né? A gente inseriu uma dummy para cada curso de graduação que existia. Como ficaria uma lista muito extensa de cursos, né? A gente optou por apresentar isso graficamente. Então, os pontinhos, as bolinhas aqui, representam a proporção de alunos em determinado curso, né? A diferença, aliás, antes do pareamento. E já os X, as cruzes, representam após o pareamento. Então você nota que essa diferença ela era grande, né? Antes do pareamento ela fica ao redor do zero aqui, mais próximo de zero pelo menos depois do pareamento, indicando que a distribuição entre os cursos ela passou a ser semelhante após o pareamento. Também mais um indício de que houve sucesso nessa estratégia. Aqui nós estamos apresentando os resultados da estimação do modelo Logit, que foi utilizado para calcular o score de propensão. Aqui vocês podem observar, a variável dependente aqui é a participação no pipe, ou seja, é uma variável dummy, que ela assume valor 1 caso eu esteja no meu grupo de tratamento, e 0 caso eu esteja no grupo de controle. Você pode notar que tanto o IRA quanto o semestre eles se relacionam positivamente com a probabilidade de participação no programa. Isso vai ao encontro, né, corrobora os parâmetros que foram empregados para fazer a seleção dos alunos.
Ou seja, isso indica que provavelmente os programas que selecionaram bolsistas, né, os projetos, eles seguiram em algum grau as diretrizes gerais do programa, de selecionar alunos conforme aqueles critérios, entrevista, prova e o IRA, certo? Mais uma vez aqui o número de reprovações não foi relevante. Nós fizemos essa estimação para a construção do PSM e depois reestimamos com a amostra pareada. E o que acontece é que o pseudo R2 dessa estimação, ele deixou de ser significante quando nós repetimos o processo com a amostra pareada. O que isso significa? Significa que, após o pareamento, nós não somos capazes de distinguir entre um grupo e outro a partir das características dele. Ou seja, as características se tornaram iguais. Então isso é mais uma evidência de que nós fomos bem-sucedidos aí no pareamento. Já agora, para verificar o atendimento da nossa hipótese de suporte comum, né? Aqui nós temos a distribuição do meu score de propensão pré e pós-pareamento. Então nota-se que no caso pré-pareamento, você tinha aqui uma massa de probabilidade menor, né? Ou seja, nos valores de probabilidade menor, que era ser esperado, dado que esses alunos não foram selecionados. E após o pareamento por kernel, elas praticamente se sobrepõem, certo? Indicando, mais uma vez, que o pareamento parece satisfazer a hipótese de suporte comum. E agora os resultados propriamente ditos. Aqui eu tenho o nosso ATT, conforme indicado na seção da metodologia, para a amostra não pareada e para a amostra pareada. A gente nota que os resultados foram significantes, mesmo na amostra não pareada. Uma redução média de 5,9% na taxa de cancelamento de matrículas, certo? Enquanto na amostra pareada, essa redução foi de 3,8%. Isso já indica, mais uma vez, que havia um viés, ou seja, que o uso dos dados não pareados ele continha um viés de seleção que foi mitigado, ou foi amenizado, pelo menos, com o uso do Propensity Score Match. Então eu reduzi o viés, né? Levando a valores mais conservadores dessa estimativa. Então, isso é um primeiro resultado. Em seguida, nós dispunhamos na base, além da informação da participação no PIPE, nós pegamos aqueles alunos que estavam na lista de espera, digamos assim, ou seja, que participaram da seleção dos projetos, mas que não foram contemplados, e nós conseguimos dados se esses alunos receberam outra bolsa, né? Então, nós podemos fazer alguns outros exercícios com base nisso. Por exemplo, nós comparamos os alunos que receberam uma bolsa que não era do PIPE com aqueles que não receberam bolsa. Esses sem bolsa aqui são o nosso grupo de controle original. E nós notamos que repetimos o mesmo exercício, né, com o mesmo pareamento, e nós notamos que existe aqui um efeito bastante similar, uma redução aqui de cerca de 4% na taxa de cancelamento de matrícula. Depois nós fizemos um outro exercício juntando tanto o bolsista PIPE como o bolsista não PIPE, e comparando com o grupo de controle sem bolsas. E mais uma vez o efeito foi bem semelhante, também cerca de 4%. Por fim, nós comparamos aqueles alunos que recebiam bolsa PIPE com os que recebiam uma bolsa de outro programa, de outro projeto dentro da UFC. E a gente notou que não houve diferença estatisticamente significante entre os dois. Esses resultados eles podem nos trazer algumas conclusões. Primeiro, a gente tem uma ideia de que há uma certa generalização do resultado, ou seja, de que eu consigo extrapolar, digamos assim, os efeitos que eu obtive no PIPE para os outros programas de bolsa, certo? Eu não gostaria de utilizar esse resultado, esses outros resultados, propriamente disso. Por quê? Porque ao contrário do PIPE, eu não conheço a forma de seleção de cada programa, eu não tenho o controle de que os alunos se autosselecionaram, entendeu? Então o uso do PIPE ele fornece esses instrumentos e acaba nos dando uma robustez melhor nos resultados, o que eu não tenho com essas outras estimativas. Mas o fato delas reportarem valores tão próximos e de não haver diferença significativa entre os dois, me indica que é bem provável que o fato de receber a bolsa, seja pelo PIPE ou seja por outro programa, não faz diferença alguma. E dessa forma eu tendo a crer que tanto receber a bolsa do PIPE como receber a bolsa de outro programa tem um efeito semelhante aí em torno de 4% aí na redução da taxa de cancelamento de matrícula. Então eu tenho algumas conclusões preliminares aqui da análise de impacto. Primeiro,
que o recebimento da bolsa de Pipe parece levar a uma redução, aí em torno de 3,8% na chance de cancelamento de matrícula. Não parece existir diferença aí significante entre o Pipe e os outros programas. E assim eu tenho uma certa generalização, uma certa validade externa, digamos assim, dos meus resultados, no sentido de que é provável que os resultados que eu encontrei para o Pipe se apliquem também para os outros programas de bolsa.